todos. Devido aos últimos acontecimentos em relação à represa de Tupararanga, o biólogo professor doutor André Cordeiro Alves dos Santos concedeu uma entrevista exclusiva ao Fala Ibiúna. Acompanhem. Bom dia, doutor André. Tudo bem com o senhor? Bom dia, tudo bem? Com você, tudo em ordem? Então, doutor André, recentemente houve uma formação de uma comitiva para avaliar as questões da represa de Tupararanga. E muito se falou durante aquela reunião sobre a poluição da represa. Seria esse o principal problema da represa de Tupararanga? A questão da poluição da represa não é um problema recente, é um problema que vem já de muito tempo, principalmente porque os municípios mais na cabeceira da represa, né, que estão na bacia do Sorocabuçu, do Sorocamirim e do Una também, porque Biúna também tem o mesmo problema, tratam muito pouco o seu esgoto. Né? Ibiúna tem um tratamento que ali pega 40% da área urbana só. Vargem Grande Paulista recentemente construiu uma estação de tratamento, mas ela ali tem problema de rede, né? Não tem rede de coleta. Calcaia do Alto não trata nada do seu esgoto. São Roque agora está tratando, mas na sede, que é para o outro lado, né? Que verte para o Rio Tietê e não para Itupararanga. Então, todos aqueles bairros de São Roque que vertem para Itupararanga não tratam esgoto. Mairim, que até hoje não trata nada, nem na sede, nem em nenhum lugar. Né? Então, você tem esgoto de uma parcela da população indo in natura para o ambiente. Isso não é de agora. Né? A gente tem acompanhado os dados da própria CETESB, mas os trabalhos que a gente faz de pesquisa, que o ecossistema a qualidade da água para abastecimento público está piorando ano a ano. Agora, esses últimos anos, se somou esse problema um outro que tem a ver com a operação da barragem. Todo mundo sabe, a barragem é operada pela CBA, atualmente chama Votorantim Energia, né? E eles estão aproveitando para fazer geração de energia em períodos onde antigamente não se fazia, que geralmente é no final do período de seca e antes, na verdade, do período de chuva. Isso tem a ver com questões econômicas, que é o momento onde a energia é mais cara, né? O preço da energia é mais cara, e tem a ver com os interesses da empresa Votorantim Energia, que acaba se sobrepondo ao interesse do ecossistema. Quando você rebaixa o nível de qualquer reservatório, a qualidade da água tende a piorar mais ainda, porque você mistura mais a Sim. água com o sedimento do fundo. O próprio vento que vai na represa auxilia na mistura vertical. Então, uma parte desse material que afeta a qualidade, ele tende a ficar no sedimento, ele fica no fundo. Porque ele é mais pesado que a água, ele tende a afundar. A hora que você diminui o nível de água, o vento consegue fazer com que essa mistura ocorra mais facilmente. Então, você tem uma piora da qualidade da água quando você rebaixa a cota do reservatório. Nesses últimos anos, a Votorantim Energia tem feito, eles chamam de Operação Verão, que, segundo eles, é para esperar as chuvas de verão. Então, eles rebaixam a calha do reservatório para esperar as chuvas de janeiro, fevereiro. Então, eles fazem isso mais ou menos em novembro, dezembro. Só que a gente tem dois problemas quanto a isso. Né? Primeiro, que você piora a qualidade. E segundo, em função dessas variações climáticas que a gente já está passando, às vezes não chove o que deveria chover em janeiro, fevereiro. Agora, a toxicidade da represa tem aumentado também. Se você pega os dados da CETESB, você verifica que houve um aumento de toxicidade em vários pontos da represa. A CETESB monitora 2 pontos na represa, fora a entrada dos rios, Sorocamirim, Sorocabuçu e Una. Então, nós podemos dizer que a baixa da represa, que conforme o senhor disse, aumenta a toxicidade e isso causa mortalidade de animais. Existem outros fatores ou seriam só esses? Essa toxicidade tem mais a ver com o aumento da poluição, né? Principalmente do fósforo. O fósforo é uma substância que vem tanto do tratamento de esgoto, mesmo o esgoto tratado libera fósforo,
como do uso caseiro, sabonetes, sabão, todos eles têm altas concentrações de fósforo, e lógico, na área da agricultura. Esse fósforo, ele tende a ficar no fundo, porque ele é pesado, foi aquela história que eu falei lá no começo. Então, quando você rebaixa o nível, a tendência do fósforo é voltar para a coluna da água e ela aumenta o crescimento de um micro-organismo que a gente chama de alga azul ou cianobactéria. E a espécie que ocorre no reservatório de Tupararanga, de cianobactéria, ela produz toxina. Ela produz uma toxina chamada saxitoxina, que as análises, tanto da CETESB quanto as nossas na universidade, têm indicado uma concentração muito baixa, em torno de 0,2, 0,3 microgramas por litro, né? Sendo que o padrão da CETESB é 3 microgramas por litro. Então ainda está muito baixo, mas o baixo é relativo, porque pouco se sabe sobre o efeito crônico dessa toxina, né? O efeito agudo, quando que a pessoa pega e passa mal, a gente sabe. Mas quando uma pessoa recebe essa toxina constantemente durante um período muito longo de tempo, a gente tem pouca informação, certo? E essa toxina, ela é persistente no sistema de tratamento de água. Ou seja, o sistema de tratamento de água convencional não consegue retirar essa toxina da água. Então, provavelmente, todos os municípios que se abastecem do reservatório, principalmente Sorocaba e Votorantim, estão recebendo essa toxina na sua água tratada. Qual o efeito disso a longo prazo? Ninguém sabe, porque não existem estudos suficientes a respeito disso. Mas provavelmente tem algum efeito crônico de longo prazo, que a gente não conhece. Entendi. Doutor André, o ano passado foi editada uma nova lei, a 14.026, em 15 de julho de 2020. Essa nova lei, ela dá direito à ANA, Agência Nacional de Águas, de editar as normas de saneamento. Isso para nós, em termos práticos, significa alguma coisa? A ANA, ela cuida dos rios federais. Sorocaba é um rio estadual. Então, os órgãos de controle são o DAE e a CETESB. Existe aí uma questão que é a questão do saneamento, né? Essa lei que você falou, ela também modifica a possibilidade das empresas de saneamento deixarem de ser empresas estatais e passarem à iniciativa privada. Então, esses municípios da cabeceira são todos operados pela Sabesp, que é uma empresa estadual. Então, existe a possibilidade, a partir dessa lei, que esses municípios troquem a Sabesp por uma empresa privada, né? Normalmente, isso não melhora a situação. Costuma, inclusive, piorar. E, inclusive, aumenta o preço da água para a população. Entendo. Eu não vejo vantagem nenhuma nessa lei para a qualidade de água. Ela não foi pensada nisso. Ela foi pensada como uma liberação econômica para a área de saneamento, mas que em todo lugar do mundo onde isso ocorreu, a situação piorou e não melhorou. Entendo. Entendeu? Porque tratamento de esgoto, principalmente, não é uma atividade que gera lucro. É um serviço público obrigatório que gera lucro no sistema de saúde, gera lucro na vida da população, mas não gera lucro financeiro. Na hora que você envolve o lucro financeiro, normalmente isso prejudica o tratamento de esgoto. Então, o que se pode fazer? Quais seriam as medidas a serem tomadas a curto, médio e longo prazo? Então, tem algumas questões. Eu coordeno uma câmara no Comitê de Bacia, uma câmara técnica de planejamento. E a discussão de Tupararanga é uma discussão que vem desde o início do Comitê de Bacia, em 95. Já é muito antiga essa discussão, porque todo mundo sabe que existe ali uma série de impactos que podem prejudicar a qualidade da água. Tanto que o comitê patrocinou a transformação daquela região em APA, em área de proteção ambiental, justamente pensando nessa proteção e nessa redução da qualidade, e tem discutido grandemente, inclusive recentemente a gente teve uma reunião com o secretário de Meio Ambiente do Estado, Meio Ambiente e Infraestrutura, o secretário Penido, para ele intermediar uma discussão junto à Votorantim Energia para a gente tentar
definir uma regra de operação da barragem que não faça essa redução drástica do volume. Isso ainda está acontecendo. Agora, tem muita coisa para fazer. Eu acho que o primeiro passo é pressionar os municípios. O comitê de bacia ele não tem poder de polícia, ele só faz convencimento, por assim dizer, e pressão política, né? Quem define uso e ocupação de solo e que permite que você tenha empreendimentos mais poluidores ou menos poluidores é o município, né? E o município também é quem define o contrato com a Sabesp. Ele é o titular do saneamento do município, ele dá uma concessão à Sabesp. Então, toda a situação para se resolver tem que ser feita no município. Por exemplo, Vargem Grande Paulista. Tudo bem, agora tem uma estação de tratamento de esgoto, mas não tem rede. O esgoto gerado no município não vai para a estação de tratamento de esgoto, né? E o município não se atentou disso porque deixa a parte de saneamento quase que exclusivamente a cargo da Sabesp, como se não fosse responsabilidade dele. Isso é muito comum na maior parte dos municípios. Entendo. O município ele dá a concessão para a Sabesp como se ele se desobrigasse de pensar na questão do saneamento, né? Ibiúna, ela tem que segurar, por exemplo, o crescimento, o adensamento da cidade, que provavelmente vai vir até com a duplicação da Buxi do Nacal. A região metropolitana de São Paulo está crescendo para essa área do sudoeste, né? Vargem Grande, Cotia. Então, Ibiúna tem que segurar um pouquinho a ocupação ou pensar em ocupações que não afetem tanto a qualidade de água, né? Para evitar que esse reservatório acabe sendo prejudicado. Não só Ibiúna, que está acima do reservatório, a montante, mas também os municípios que utilizam água jusante. Sorocaba, por exemplo. Sorocaba não pode mais crescer em termos de população. E quanto mais população Sorocaba tiver, mais água ela vai demandar do reservatório, né? E o reservatório não tem mais condições de aumentar a sua vazão para abastecimento público. Nós estamos tentando negociar a vazão para a produção de energia. Para abastecimento público, já está no limite. Então, os municípios da bacia, isso não é uma decisão que tem que ser feita também só no município, eles precisam ser negociados na bacia. Eles têm que fazer um protocolo de intenções onde os da cabeceira protejam o reservatório e os que pegam água mais abaixo não sobrecarreguem a captação. Só que isso é muito difícil, porque cada município tem seu interesse e ainda, infelizmente, nós temos prefeitos que pensam em desenvolvimento relacionado com crescimento, né? Aumento da cidade, para eles é desenvolvimento e não melhoria da qualidade de vida. Em Vargem Grande, eles captam água fora daqui, independente desse sistema, né? Nosso. Na verdade, eles pegam água agora de uma outra bacia, que é do sistema Cutia, que verte para a região metropolitana de São Paulo. E agora, com o São Lourenço, a Sabesp está buscando água no município de Biúna, mas na vertente por Ribeira de Guape, na Cachoeira do França. Então, a Vargem Grande Paulista, por exemplo, é um município que está de costa para a represa. Ele nem tem represa, na verdade, no território dele. O que ele tem é um rio que vai formar a represa. Por isso que essa situação tem que ser feita de forma coletiva, de forma regional. Porque não existe uma vantagem nenhuma para a Vargem Grande Paulista evitar o esgoto dela ou tratar o esgoto dela de forma mais eficiente, porque ela não está afetando a população de Vargem Grande Paulista, ela está afetando as populações que estão abaixo no Rio Sorocaba. Cotia é a mesma coisa, né? A parte que verte para a represa é Calcaia do Alto, que é um distrito de Cotia. Tem ali um núcleo urbano que poderia ter tratamento de esgoto, que não tem, mas também tem muito condomínio. Tem muito loteamento fechado, condomínio fechado, de gente que trabalha na região metropolitana e mora ali, né? E a maior parte desses condomínios também não tem sistema de tratamento de esgoto
provavelmente a maior parte usa fossa, mas mesmo assim a gente não sabe quanto disso que vai para o reservatório através do rio formador. Então, é uma situação que tem que ter ação das prefeituras, porque elas que definem o que vai ser ou não implantado no município. No final de contas, é ela que tem controle de uso e ocupação do solo. Ela precisa agir como detentora do saneamento para pressionar a empresa concessionária para fazer o que, pelo menos, tratar o esgoto da água que ela leva, porque nem isso acontece. A Sabesp leva a água, mas não pega o esgoto de volta. Esse esgoto vai para algum lugar. Não tem como gerar esgoto e o esgoto não ir para lugar nenhum. Precisa de uma organização com o Estado de São Paulo, inclusive, para fazer um acordo entre esses municípios, talvez fazer uma legislação mais restritiva. Existe uma lei que, na época que a Utupararanga virou APA, não existia essa lei, mas depois surgiu que é a lei de proteção de mananciais, que é um pouquinho mais restritiva do que a lei da APA. Talvez seja uma resposta, mas isso precisa ser uma negociação, porque nenhum município gosta de ter leis estaduais que se sobreponham ao direito deles de crescer ou de desenvolver do jeito que eles acham que tem que desenvolver. Então tem muita coisa para ser feita, mas eu acho que a principal função nossa é conscientizar as pessoas, e aí conscientizar, eu não gosto de usar a palavra conscientizar, porque as pessoas muitas vezes estão conscientes, mas não tem nenhuma ação. Mas movimentar que essas pessoas atuem para resolver o problema, ou para pelo menos evitar que o problema aumente. Então precisa haver uma mobilização, né? Não só uma conscientização, mas uma mobilização para que algo seja feito. Os municípios, de modo geral, eles são meio avessos a essas definições, porque, assim, não tem como você proteger esse ecossistema sem você fazer restrição de ocupação. E restrição de ocupação quer dizer que é restrição de geração de imposto, por exemplo, porque você vai ter menos IPTU. Tudo bem, se você trocar isso por outra coisa, mas qual é a outra coisa? Qual é a outra forma de gerar receita para o município que vai abrir mão do IPTU? Isso precisa ser discutido. É turismo? É apoio dos municípios mais abaixo, que utilizam água, com pagamento para que os municípios da cabeceira conservem mais água? Coisas que a gente precisa discutir. O Comitê de Bacia tem uma discussão grande a respeito disso, só que a implantação não depende do comitê, depende dos municípios. Essa foi a primeira parte da nossa entrevista. Assistam em breve a segunda parte. Fátima Alessandra, pro Fale Biúna. Até mais!